todos, estamos aqui para mais uma conversa mensal. O tema que eu escolhi hoje é trabalho mediúnico. E é uma coisa que diz diretamente a todo trabalhador de algum centro espírita. Então essa conjugação médium-mediunidade, ela não se resume apenas ao trabalho mediúnico em si. Mas o médium, antes de mais nada, ele é um participante de uma sociedade civil que precisa sobreviver. Então, para você ser um médium, não basta você vir aqui, botar um jaleco branco e tal e trabalhar. Você tem que participar da vida da casa. E isso, infelizmente, é uma coisa que deixa muito a desejar. E não é só na nossa casa. Do ponto de vista geral, é meia dúzia de pessoas que trabalham muito e a grande maioria que assiste e de vez em quando critica ainda. Eu gostaria de deixar algumas palavras sobre isso. O que acontece é o seguinte: um centro espírita, ele não existe por si só. Como eu já comentei uma vez, o espiritismo jamais vai ser uma religião de massa, porque não existe uma coordenação, uma administração central, não existe hierarquia, não existe sistema de arrecadação. Então, a arrecadação tem que ser fruto da caridade dos frequentadores e muito também do trabalho dos participantes da casa. O que a gente observa é meia dúzia de abnegados fazendo tudo o que podem e a grande maioria, digamos assim, alheia o que acontece verdadeiramente. O que acontece é o seguinte: as despesas da casa, elas têm que ser cobertas todos os meses. E não é assim que funciona. A pessoa vem ali, dá uma contribuição mínima ali e quer que tudo esteja pronto. Temos aluguel, tem água, tem outras despesas que precisam ser honradas todos os meses. Felizmente temos conseguido aqui na nossa casa, através dos nossos associados, manter as contas todas em dia. Mas há de se observar que a participação em si dos trabalhadores é mínima. Mínima, é lamentável a falta de interesse das pessoas com o destino da casa, na verdade. Porque isso se trata, resumidamente, na sobrevivência do centro espírita. São as ações para angariar fundos que mantêm a casa. As pessoas não são capazes de vender meia dúzia de convites, não são capazes de comprar meia dúzia de rifa. As pessoas, é como se não houvesse nada para fazer. Mas evidentemente que quando alguma coisa não dá certo, são os primeiros a reclamar. Então vamos todo mundo fazer um exame de consciência e melhorar essa participação que até agora tem sido muito pequena, e eu não diria insignificante, porque existe uma parcela de trabalhadores que se doa para a continuidade da casa. Mas de qualquer forma, fica aqui registrado essa constatação, na verdade, porque assim, se fica para meia dúzia, aí se torna pesado. Mas se cada um fizer um pouco, não se torna pesado para ninguém e nós teremos um resultado muito melhor. E aí são as pequenas coisas que você observa. Quem é que compartilha os eventos da casa? Os mesmos. Quem é que compartilha as palestras? Os mesmos. Quem é que se inscreve? Os mesmos.
Quem é que se inscreve no canal do YouTube? Os mesmos. Então assim, as pessoas têm um nível de comprometimento muito baixo, baixíssimo. E nós temos que, de alguma forma, e não adianta você querer, não, eu trabalho no centro espírita, porque eu sou médico, porque eu sou isso. Isso não significa nada. Se você não participa, se você não verdadeiramente se doa, não é assim que funciona. Você não está fazendo nada. O trabalho mediúnico em si exige algumas condições. A primeira condição de ser médium é ter amor. Ter amor no coração e fazer o trabalho com dedicação. Dar, cada vez que vem trabalhar, dar o melhor de si. Isso é uma coisa indispensável. Além dessa dedicação, tem que ter dedicação, tem que ter comprometimento. Então muitas vezes a pessoa não vem trabalhar, nem sequer avisa o coordenador do dia de que ela não vai poder vir por algum motivo. Isso é o mínimo que uma pessoa tem que fazer, é avisar que não vem, porque as pessoas que vêm aqui, elas já estão acostumadas com um padrão de atendimento. Então, imagine se todo mundo resolve ter um compromisso no dia e não vem ninguém. Como é que ficam as pessoas? Como é que fica o centro espírita? Então as pessoas têm que ter o mínimo de comprometimento e avisar: ó, não vou conseguir ir tal dia e tal, não sei o quê, porque ir por isso e isso. Isso é o mínimo que a pessoa tem que fazer, avisar o responsável do dia de que não vai poder comparecer. Porque assim, isso aqui é um compromisso, igual uma doação. A pessoa vem se doar aqui para tentar ajudar os outros. Ele também é um compromisso, e um compromisso muito sério, porque isso é um compromisso assumido antes da reencarnação. A pessoa não se torna médium, ou a pessoa é médium ou não. Então o nível de comprometimento é anterior à reencarnação da pessoa. A pessoa tem que pelo menos saber disso, que o que ela está fazendo aqui mais beneficia a ela do que as pessoas que vêm, porque ela está usando esse trabalho para resgatar dívidas passadas. Essa é a questão. Ela não está fazendo nenhum favor. Não existe nada de graça. Tudo é ação e reação. Então, você não está nessa situação por acaso. Você escolheu vir fazer esse trabalho. Então, cumpra o que você se comprometeu antes de reencarnar, participe, se doe e faça isso da melhor maneira. Porque um trabalho mediúnico, especialmente nos dias de hoje, tem uma grande relevância. Que vejam vocês, tem muitas pessoas cuja única esperança é o atendimento aqui no Centro Espírita, certo? A pessoa espera aquele dia para vir aqui, para ser atendida, para se sentir melhor, para, enfim, levar a vida de uma forma melhor. Ninguém tem o direito de sonegar isso para as pessoas. Na verdade, você não pode fazer de conta. Nesse trabalho não tem fase de conta. Nesse trabalho tem que haver um comprometimento total. E as ações do Centro Espírita têm que ser acompanhadas por todos os seus trabalhadores. Infelizmente,
no geral dos centros espíritas, não é isso que se observa. Existe sempre muita vaidade, muita fofoca, muito disque-disque, mas participação efetiva para botar a mão no trabalho mesmo, são poucos que se sujeitam. Parece que é mais cômodo a pessoa ficar de fora observando e torcendo para dar errado, para criticar. É uma coisa absolutamente lamentável. E a outra... Então, o primeiro mandamento para o jeito de ser médium é do amor e doação, certo? Tem que ter. O segundo é comprometimento. E terceiro, o cara tem que querer. Que aí vai o seguinte: eu quero ajudar os meus irmãos, eu vou lá na tentativa de ajudar. E eu sempre digo, aqui vem, sei lá, vem 100 pessoas num dia, e se você conseguir efetivamente ajudar uma pessoa, já terá valido a pena, certo? Evidentemente que nós temos um resultado muito melhor, mas se você conseguir ajudar apenas uma pessoa, já valeu a pena. O trabalho mediúnico, diante dos desequilíbrios que se tem hoje, esse surto de problemas psicológicos e espirituais que a gente tem falado tanto aqui, o trabalho mediúnico é muito importante, mas um trabalho mediúnico de qualidade. Não existe fase de conta. É preciso que a pessoa efetivamente queira fazer esse trabalho, tenha prazer em vir. Tem pessoas que eu vou lá porque não tenho o que fazer. Não funciona assim. Isso compromete o resultado do trabalho. Quando a pessoa vem por vir, que ela efetivamente não se doa, o resultado é pífio, não tem resultado. Eu gostaria de chamar a atenção para esses aspectos, porque vejo um certo desleixo do corpo mediúnico, assim, uma certa, como diríamos, indiferença com os destinos da casa. Essa é a questão. Porque se todos os trabalhadores de alguma forma se interessarem por ajudar, efetivamente ajudar, as coisas ficam leves para todo mundo. Mas quando só meia dúzia trabalham, daí fica muito pesado para aquelas pessoas. Então você vem trabalhar, você tem que ter certeza de que lá as coisas estão funcionando bem, está tudo limpo, está tudo preparado, é só eu ir e trabalhar. Mas nem isso as pessoas fazem. A impressão que eu tenho é que tem certas pessoas que qualquer coisa é motivo para não vir trabalhar. É triste essa constatação, mas infelizmente ela não é só daqui, ela é de muitos lugares. Ninguém se coloca no lugar do seu irmão que procura esse trabalho. A pessoa procura um centro espírita porque ela não está bem. Porque a grande verdade é quando as pessoas estão bem, que a saúde está boa, a família está bem, os negócios estão bem, ninguém procura. O sujeito vem aqui porque tem problema. Então, você tem que ter a consciência de que você vai tratar com pessoas que estão com algum tipo de problema. Quer sejam eles materiais, emocionais, psicológicos, espirituais, algum tipo de problema a pessoa tem. Senão, tenha certeza de que ele não viria no centro espírita. O trabalho em si, o trabalho mediúnico, hoje o trabalho espiritual no centro espírita, hoje dá margem para muitas interpretações e muitos desvios e muita enganação também. Vamos combinar. Porque
O médium é antes de tudo um problema biológico, certo? O médium vem dotado de determinadas circunstâncias para exercer essa função. Então muitas vezes a pessoa não entende certas sensações que ela tem. Por que eu sou diferente de outra pessoa? É porque você veio para fazer esse tipo de trabalho. Embora todas as pessoas tenham algum tipo de mediunidade, aquilo que eu chamo de mediunidade ostensiva, que é aquele que veio para ajudar os outros, que tem o comprometimento para ajudar os outros, ele sempre vai ter alguma sensação diferente, alguma coisa fora do padrão normal das pessoas, que é o indicativo de que ele pode, deve e se comprometeu a tentar ajudar os seus irmãos. Porque existe muita confusão nesse meio também, né? Vamos combinar. Então, às vezes as pessoas chegam para mim, não, porque eu vim trabalhar aqui porque eu fiz curso de Reiki. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma terapia japonesa, útil, utilíssima e tal, quando bem executada, mas não tem nada a ver com mediunidade, com espiritismo. Isso é outra coisa. Isso é uma grande confusão, na verdade, em torno disso. O médium espírita, ele consegue algumas coisas. Eu já falei muito sobre o passe, sobre a importância do passe, sobre o resultado do passe. E é importante o resultado do passe. Quando o passe é dado com amor, com dedicação, a pessoa está absolutamente concentrada naquilo que está fazendo, que não está pensando nas contas para pagar ou no filho que está envolvido com alguma coisa e tal. Quando ele está absolutamente concentrado naquele trabalho, ele tem grandes possibilidades de conseguir grandes resultados. Eu já conversei muito sobre isso. A importância de se concentrar está exatamente aí, no resultado. Se você vai dar um passo, você não está concentrado, não, você vai ser um filtro péssimo e não vamos ter resultado nenhum. Quanto mais concentrado você estiver, melhor filtro você é. Porque o médium em si, ele não é capaz de produzir nada. Até eu dei uma palestra sobre isso, se mediunidade é um dom ou não é um dom, exatamente para esclarecer esse tipo de coisa. O que vai fazer a diferença é o amor com que ele faz aquilo e a dedicação com que ele faz aquilo. É isso que vai fazer a diferença. Todos os médiuns têm uma determinada capacidade de fazer isso. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma caminhada, cada um tem um comprometimento. Não existe passe melhor ou passe pior. O que existe é o comprometimento da pessoa que dá o passe. É isso que existe. Como outras terapias alternativas, você vê bons profissionais e profissionais que só pensam em ganhar dinheiro. Infelizmente. Então, tudo que foi colocado ao alcance do ser humano para ajudar as pessoas, ela não veio para servir de meio de enriquecimento, de ganhos pecuniários. Ela veio para ajudar as pessoas, mas infelizmente veio a negociar com isso aí. Muitas vezes denigre os objetivos do espiritismo, porque existe essa confusão, o que é espiritismo, o que não é espiritismo. Como as pessoas normalmente falam sem saber, colocam tudo dentro do mesmo balaio e aí fica o dito pelo não dito. Para eles tudo é espiritismo, quando na verdade não é bem assim. Mas como tudo nesse plano, existem os bons profissionais e os maus profissionais.
Infelizmente tem muita gente ganhando dinheiro com terapias que foram colocadas à disposição do homem para que as pessoas fossem ajudadas. Simplesmente isso. Agora, muita gente usa essas terapias para ganhar dinheiro. Virou um comércio, isso que é uma coisa triste de se ver. Porque a outra característica do médium é a gratuidade. Não tem que cobrar jamais por aquilo que você faz. Não interessa o quanto de tempo você desperdiça, o quanto você se dedica. Você não pode exigir do teu irmão algum benefício material. Não é assim que funciona. De qualquer forma, fica esse recado então para os trabalhadores da participação, da efetiva participação dos destinos da casa. Um centro espírita não existe por si só. Tudo isso aqui tem um custo. Então, é preciso que todos participem para diluir esse custo da melhor forma. Cada um dando um pouco de si, não fica pesado para ninguém, e as pessoas efetivamente participam do destino do centro espírita. E nós vemos hoje assim, por exemplo, muitas casas tem muitas casas abrindo, mas tem muitas casas fechando também. Exatamente por causa desse problema. Porque existia uma pessoa que liderava e meia dúzia que trabalhava. Esse que liderava desencarna, o resto fica meio perdido e acaba fechando. Então, se todos participassem, certamente nós só teríamos casas abrindo e não casas fechando. Isso é mais uma prova cabal do que eu estou falando. Por que as casas fecham? Muitas casas espíritas fecham. Exatamente pela falta de participação dos trabalhadores. Porque às vezes tem ali 20, 30 pessoas que não são capazes de se mobilizar. A mobilização é tudo. O resultado, como é o trabalho mediúnico em si, porque a participação numa casa espírita até faz parte do trabalho. Não é só chegar, botar um jaleco e vir trabalhar. A pessoa tem que se doar e se interessar por tudo aquilo que é feito dentro da casa. Então são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Então você vê casas que têm um grande envolvimento das pessoas e casas que praticamente não têm envolvimento dos médiuns, o que é muito triste. Eu diria assim, do jeito que as coisas vão, todo mundo tem os seus problemas, certo? O que as pessoas mais dizem hoje assim: eu não tenho tempo. Para tudo que você quer fazer, você arruma tempo. Não existe isso de não tenho tempo, certo? Tudo que você tem vontade de fazer, você tem tempo. Você pode não ter vontade de fazer, é diferente, mas o tempo você tem. Então é preciso muito mais que simplesmente vir trabalhar, dar um passo e tal. É preciso participar efetivamente dos destinos do centro. Isso serve para todo mundo, não é só para os nossos trabalhadores aqui da casa, que também, como eu já comentei anteriormente, precisam melhorar a sua participação. E assim, se você se dedicar, não quer dizer que você vai vir todo dia no centro espírita, não. Você pode vir um dia só,
mas efetivamente venha de corpo, venha de alma, venha de coração, venha fazer o melhor, dar o melhor de si. Porque isso aqui não é um trabalho de quantidade, isso é um trabalho de qualidade, é diferente. Porque a gente tem muito resultado aqui, mas o resultado sempre calcado muito em cima da saúde. E eu sempre disse isso já desde a fundação desse tempo. Nós temos um resultado físico muito bom, mas um resultado espiritual, de equilíbrio das pessoas, péssimo, horrível. Porque em qualquer terapia existe um fator que é o seguinte, que é um dos pilares do espiritismo também, que é a reforma íntima. Se a pessoa não se ajudar, todo o esforço é em vão, porque ela vai reincidir no erro, ela vai reincidir nos pensamentos, ela vai reincidir nas atitudes. Então sempre tem esse fator que depende mais da pessoa que vem do que do próprio trabalhador. Como é que está o tempo? 2 minutos. Não, mas era isso, a mensagem que eu queria deixar é nesse sentido, de participação, de dedicação, porque observa-se o seguinte, a cada ano, eu tenho comentado sobre isso, aumenta a demanda por trabalhos espirituais, trabalhos de reequilíbrio das pessoas. Todo ano tem aumentado esse índice. Então isso vai exigir mais do corpo mediúnico, mais equilíbrio, mais dedicação, e daqui para frente vai ser assim. Se você quiser participar do centro espírita, você vai ter que fazer isso da melhor forma possível, ou você vai ser um dos desequilibrados. O que também não é comum dentro do centro espírita, os médiuns se desequilibrarem. É uma coisa até certo ponto normal. Então, meus irmãos, que essas palavras sirvam para vocês refletirem de como vocês estão fazendo essa caminhada e de como vocês poderiam melhorar essa caminhada. Paz e Deus para todos.